como eu estava falando, é muito difícil falar por último, ainda mais depois de falas tão incríveis de companheiros que eu venho acompanhando desde o início do ano. Então, é muito complicado falar por último. Mas eu queria, essa vinda aqui para o Acre, principalmente conhecer a casa do Chico Mendes, me deixou extremamente emocionada. Então, eu provavelmente vou chorar em algum momento, que eu já estava chorando ali com outras falas. Então, estou bastante emocionada. E aí, isso não é um lugar que eu costumo gostar de ficar muito, porque se sentir vulnerável, eu acho que dentro da posição que a gente está, é muito difícil, né? Porque a gente é treinado, ainda mais quando a gente está em posições onde a gente precisa defender os nossos territórios, a gente se deixar vulnerável não é um lugar legal, porque as pessoas se aproveitam da nossa vulnerabilidade. Mas eu estou muito feliz que, mesmo que se eu chorar hoje, vai ser ao lado de pessoas tão queridas, né? E que a gente conseguiu compartilhar tanto choros quanto sorrisos. Então, isso é muito importante para mim. Hoje, vindo para cá, eu lembrei que é o aniversário de morte da Bell Hooks, que é a minha escritora negra favorita, né? E ela... Peraí, gente, vou deixar a voz ficar um pouco mais gostosa para vocês ouvirem. Mas a Bell Hooks, ela fala sobre o amor ser uma ação. E desde que eu entendi isso dela, eu fiquei assim, eu conheci a Bell Hooks na pandemia. Então foi um momento de revolução, acho que para muitos de nós, porque a gente estava vivendo um momento assim mentalmente super conturbado, de querer sair, não poder. E foi um momento assim que eu virei muito para mim mesma e pude me entender, por exemplo, enquanto uma mulher negra. E quando eu me entendi enquanto uma mulher negra, foi assim, muitos surtos e revoluções assim dentro da minha mente, porque eu fiquei, cara, como que eu passei 22 anos sem saber quem eu sou? Agora que eu sei quem eu sou, eu quero tipo gritar pro mundo todo assim, gente, olha só quem eu sou isso aqui. E aprender principalmente quem eu sou. Então, a minha fala vai ser muito inclinada nisso, assim, de entender, por exemplo, cara, como que eu vim parar aqui? Pensando assim, como que eu vim parar aqui? Eu sou do Amapá. O Amapá é muito longe. Como que eu entrei dentro da questão ambiental? Como que eu cheguei até esse ponto? Como que eu consegui andar e percorrer um caminho em 4 anos que me deixou aqui, para conhecer vocês? Quando eu paro para pensar nisso, eu fico, cara, que loucura. Que salto, assim, que a minha vida deu. Para onde mais ela vai, assim, eu fico pensando muito nisso. E aí, passa um pouco que, ouvindo vocês, de como que a gente se descobriu, sabe? De como que a gente se entendeu enquanto pessoas que estão dentro do território. Mais do que isso, sabe? Assim, entender que se eu não defender, se eu não entender de onde eu sou, se eu não saber as minhas origens, cara, ninguém vai defender isso por mim. Porque a grande parte do mundo não tá nem aí. As pessoas querem que eu morra. Eu vejo constantemente isso. As pessoas não esperam que eu viva. A expectativa de um jovem negro é não chegar aos 30 anos. A expectativa de uma mulher negra, se fosse por isso, não era para eu estar aqui. Então, só de eu existir já é muita coisa, cara. Muita coisa. E mais ainda, eu quero saber o que é que eu vou fazer com a minha existência. O que é que eu vou proporcionar para esse mundo. Então, é aí que entra, por exemplo, o Utopia na minha vida, né? Eu faço parte do coletivo Utopia Negra, que é um coletivo de juventude preta que está pensando a maior participação de pessoas negras dentro da política no estado do Amapá, principalmente. O estado do Amapá é um estado onde tem a maior parte da população se considera negra ou parda. E, por exemplo, nas últimas eleições, especificamente nessa, a gente não conseguiu eleger nenhum político negro, nenhum vereador negro. O que isso representa para o nosso estado? O que a gente vai pensar enquanto políticas para o nosso estado se a gente não consegue eleger nenhum vereador negro? A gente está elegendo as mesmas pessoas. Então, quando eu estava pensando na minha fala para vir aqui, eu fiquei muito igual o Pedro, tipo, muito no improviso. Assim, eu não funciono se eu penso muito, se eu escrevo muitas coisas, eu gosto de falar o que vem na minha mente. Assim. Então, pensar na minha realidade foi pensar também no que eu estou fazendo para construir um futuro melhor para as próximas gerações de mulheres que vão ser como eu, que vão ser colocadas no mundo onde provavelmente elas vão se descobrir quem elas são e entender o que elas são e o que elas querem ser, e o potencial delas, principalmente, muito tarde, que foi o que aconteceu comigo. Se eu tivesse me entendido enquanto uma mulher negra que
que tem um potencial muito grande, cara, eu acho que eu teria surtado a minha mãe e minha família toda desde muito cedo. Não que eu não tenha feito isso, porque eu fiz, né? A primeira frase assim, que mais me marcou quando eu era criança era que eu falava pelos cotovelos, e a minha resposta foi que cotovelo não falava. Então, daí pra frente, já deu pra marcar bastante como que eu ia ser. E do quanto que a... Desculpa, gente, eu fico me mexendo, nem tô no quadrado mais. Que a minha trajetória dentro do Utopia, por exemplo, é muito focada em formação, né? Eu venho da área da história, estou me formando para ser professora de história. Então, falar e gesticular e dar aula e fazer oficina é muito a minha praia, assim, eu adoro. E pensando nisso, eu queria... minha proposta assim, de me entender enquanto uma pessoa que pode ajudar para as próximas gerações é muito focada nisso, né? Que eu quero que o meu legado dentro do Utopia e o próprio legado que o Utopia está construindo no Amapá seja de fortalecimento da nossa juventude negra para que as próximas gerações sejam muito mais potentes do que a gente. Que a gente consiga letrar essa galera muito rápido, que eles já saiam assim das mães deles e já ficam tipo, opa, eu já consigo fazer tudo assim o que eu quero. E que o quanto que isso é importante, sabe? O quanto que a gente conhecer as pessoas que vieram antes, o quanto que, por exemplo, o legado de Chico Mendes, pisar na casa de Chico Mendes foi incrível, sabe? É assim, é uma experiência que eu desejo para todo mundo. E do quanto que é legal a gente conhecer e principalmente usar as referências que a gente tem aqui no Brasil, sabe? A gente tem muita gente incrível que dá para referenciar a nossa luta e que principalmente mais pessoas precisam conhecer. E do quanto que eu espero que daqui a algum tempo o nome do meu coletivo se torne ultrapassado, que não seja mais Utopia, porque a gente já vai estar vivendo essa realidade. E do quanto que o nosso trabalho no Amapá, apesar de ser em um estado muito pequeno da Amazônia, o quanto que a gente está conseguindo construir coisas incríveis, sabe? De contato com os jovens, e do quanto que isso tudo me formou. Eu estou no Utopia há 4 anos. E em 4 anos eu vivi mais coisas do que eu mesma poderia imaginar que eu estaria fazendo, ou até mesmo aqui. Então, a minha fala também passa muito por agradecimento, sabe? Falar por último também é muito disso, de agradecer. E queria agradecer não só a todas as pessoas que me formaram, a todas as pessoas que eu li, que eu pude conhecer, a vocês por me ensinarem tanto, né? Falo principalmente dos meus colegas, é muito solitário, como a Tati falou, a gente passar por esse processo de defender os nossos territórios. Mas é muito legal quando eu sinto que eu saio daqui, tipo, caramba, me joga 30 projetos no peito que eu dou conta agora, assim, eu tô com essa gana, sabe? E que isso tudo vem muito de vocês, então, obrigada por me darem esse gás, assim, no final do ano, apesar da gente estar, assim, o pulinho no Natal. Mas muito obrigada, sabe? Eu saio daqui muito inspirada pelo trabalho de vocês e que seja só o início, que a gente se encontre, né? Eu quero muito conhecer o Maranhão, que o próximo seja no Maranhão, que a gente se conecte mais e que, enfim, que a gente continue vivo e que a gente continue muito forte. E queria deixar só para encerrar uma fala que, por exemplo, quando a Sayô, né, visitou a minha casa, ela ficou muito encantada com o que ela presenciou quando a gente estava vivendo uma roda de mar abaixo, que foi em unissono, assim, todas as pessoas ao redor conhecerem uma música, e a fala dessa música é muito potente, que ela fala assim, que quem nunca viu o Amazonas nunca irá entender a vida de um povo. E que é exatamente isso, a minha cidade é banhada pelo Amazonas. Então, quem avistar o Amazonas, nesse momento, ele vai transbordar de tanto amor, porque essa pessoa vai ter entendido exatamente o jeito de ser das pessoas do meu lugar. E aí eu espero que não só a minha fala, mas que a fala de todos os meus colegas que vieram antes tenham passado isso para vocês. Que vocês puderam conseguir conhecer um pouco dos nossos lugares e se encantarem com ele e terem a vontade de apoiar a gente, mas principalmente defender os nossos territórios também. E eu queria terminar assim. Obrigada.